Olá, minhas amigas e amigos internautas, seguidores. 31 de março, a data da Revolução, que foi aproveitada para um golpe de Estado em uma história muito mal contada. Hoje, inclusive, pauta principal na primeira prosa de hoje. Vamos a mais edição de 3 Dedos de Prosas, nossas lives, todos os dias, cardápio diário de notícias comentadas no jornalismo local, estadual, regional, nacional e internacional. Se gostarem, dê um joinha, de gostei, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam. Acesse o sininho aí para novas lives, certo? Vamos então à primeira das 3 prosas de hoje. 31 de março, data da Revolução de 1964. Infelizmente, a luta interna mais importante da história pela soberania de nosso país, mas deturpada vergonhosamente por falsa narrativa criada para derrotar o heroísmo patriota em defesa desta nação e o povo brasileiro contra o comunismo que avançava sem freios desde 1961. Mas que, por outro lado, também se tratou de um golpe do oportunismo dos militares que aproveitaram a ocasião para surfar sobre o temor deste avanço comuna socialista e assim tomar o poder, depondo da presidência da República João Goulart, o Jango, que tinha sido eleito democraticamente pelo voto popular. Os militares aproveitaram da situação de ameaça à soberania do Brasil e um exemplo foi o apoio de alguns dos principais grupos de mídia e empresariais da época, além de manifestações populares que levaram milhares de pessoas às ruas contra o governo do então presidente, como a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Ela foi realizada em São Paulo no dia 19 de março de 1964 e estima-se que levou entre 500 e 800 mil pessoas às ruas. Os militares, de fato, se aproveitaram do temor do povo brasileiro à época. O estopim que desafiou o Jango do poder foi o comício na Central do Brasil, quando ele discursou assumidamente que iria fazer mudanças no regime do seu governo, como a reforma agrária temida daquela época até hoje, sinalizando que estava flertando com ideais comunistas e socialistas. Hoje o Brasil vive novamente os anos de 1964, 60 e 64. O método do movimento é o mesmo. A diferença são os protagonistas atuais, os personagens. Desta vez, não há o exército, afinal, já não há mais generais, oficiais de patentes, soldados e cabos de culhões roxos, como os de antes. Mas a pauta é a mesma. O agravante é que agora, os lá atrás, comunistas e socialistas de antes, não conseguiram ter a força e o apoio que tem hoje os comunistas e socialistas 2020 e 2025. A pauta, como de antes, é a mesma de hoje. Os que diziam salvar o Brasil de Jango e da perdição comunista em 1964, os de 2022 e 2025 também dizem salvar o Brasil dos golpistas em favor da democracia. Em 1964, os grandes jornais da época, o Globo, o Estadão, Folha de São Paulo, todos apoiaram o golpe com base na ideia de que Jango era incompetente, era fraco, incapaz de governar
e principalmente que ele estaria flertando com o comunismo. Hoje, os mesmos jornais voltam a apoiar um novo golpe, só que com a pauta invertida. Não é mais o Jango. O líder da tomada do Brasil, Tupiniquim, o de hoje, chama-se Bolsonaro e o conservadorismo. A mesma consumação de golpe, planejada há muito tempo, mas, desta vez, equivocadamente, envolvendo o judiciário brasileiro. Também, novamente, a grande imprensa. E o que aconteceu antes, com a omissão covarde do Congresso Nacional. É a verdadeira história. Tem gente que vai duvidar, e eu vou desafiar, vim aqui, eu vou dar o espaço para me dizer assim, é mentira sua? É fake news, é fake news. Mas esta é a realidade, são fatos. Basta ler a história, mas não aquela que você vê no Google, que foi totalmente reformatada sob forma de narrativa. Ok? Agora vamos à prosa de número 2. Gente, vai ficar ainda mais caro fazer aquelas comprinhas em sites de grandes varejistas internacionais, como a Shein, Shopee e AliExpress. De novo, sim, depois das compras internacionais acima de $50 serem taxadas com mais de 20% relativos ao imposto de importação, começa a valer amanhã, terça-feira, primeiro, a alta do ICMS sobre compras internacionais recebidas em 10 estados do país. Atualmente, os 26 estados e o Distrito Federal, que é Brasília, cobram o mesmo imposto, 17% sobre o valor da encomenda internacional. A partir de amanhã, terça-feira, primeiro, que não será o 1º de abril, o dia da mentira, mas o 1º da verdade, né, para aqueles que são recorrentes de compras nos famosos produtos importados pela internet. Vai ser o dia da verdade. O do aumento do imposto, de novo, mais uma vez, outra vez, novamente. É que o ICMS sobe de 17% para 20% em 10 estados brasileiros. Bahia, mais Acre, Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, a maioria, né, regiões do povo pobre nordestino. Mas nem isso sensibiliza a fome incestuosa dos governantes, que é uma relação promíscua entre Estado e União. A decisão foi tomada em dezembro, durante a 47ª reunião ordinária do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, que é o CONSEVAS, mas só passa a valer nesta terça-feira, dia 1º. Na ocasião, o CONSEVAS justificou a mudança como uma maneira de alinhar o tratamento tributário das importações ao praticado com os produtos vendidos no mercado interno. A alegação é que essa mudança reforça o compromisso dos estados com o desenvolvimento da indústria e do comércio nacional, promovendo a tributação mais justa e contribuindo para a proteção do mercado interno frente aos desafios de um cenário globalizado, segundo a afirmação do comitê à época. Em 2024, os estados chegaram a avaliar um aumento de ICMS para 25% em todo o país, porém a decisão acabou sendo adiada. Segundo os governos estaduais, o aumento na tributação visa garantir isonomia competitiva entre produtos importados e nacionais, promovendo o consumo de bens produzidos no Brasil. E o pior, as varejistas internacionais
alertam que o aumento da alíquota resultará em uma carga tributária maior para os consumidores. Houve um aumento anterior na tributação sobre produtos importados com o fim da isenção do posto de importação para compras de até $50, o que passou a vigorar em agosto de 2024. Nas contas das varejistas, as empresas, um produto de R$100 gerará um custo de mais R$60 de impostos, com um valor final de R$160 para o consumidor comprador. As contas apontam que a carga total para as varejistas internacionais pode atingir até mais de 60%. Esse cálculo considera o imposto de importação de 20% e o ICMS de 20%, que entra em vigor exatamente amanhã, 1º de abril. De imposto e mais impostos, a fome por cobrança obrigatória de imposto, vai o povo levando fumo do maior e o mais grosso fabricado neste Brasil de exploração e abusos. Vamos agora à prosa de número 3. Em live recente, neste programa 3D de prosas, falamos de uma pesquisa realizada por um Instituto Internacional, o Ipsos, que apontava o Brasil como o país mais violento do mundo, mesmo com os números da insegurança pública entre a população apresentando índices menores, aliás, que o do Brasil, México, Argentina e Chile. Enquanto isso, crescem os negócios das empresas de segurança pública. Apesar de um mapa da violência dos municípios brasileiros, 2008, produzido pela Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, a RITLA, Instituto Sankari, também, e os Ministérios da Justiça e da Saúde, de mostrar que o número de homicídios no país, a partir de 2003, caiu 8,5% de 2003 para 2006. Porém, a conclusão é que no Brasil não há mais lugar seguro, porque a criminalidade avança pelo interior do país. Na mesma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, em segundo lugar, na lista dos temas que mais angustiam os brasileiros, está a inflação, que inclusive vem sendo apontada como uma das principais causas da queda progressiva do governo federal, do presidente da República, o Lula, nas pesquisas. Esse tópico foi citado por 38% dos entrevistados como fator que gera angústia e preocupação. Na sequência, pobreza e desigualdade social aflige 34% dos brasileiros e os dramas da saúde pública em praticamente todo o país. Esses são os principais fatores de preocupação para 32% da população. Por fim, com os mesmos 28% de citações, aparecem os temas da corrupção e dos impostos como fonte de inquietação. O resultado da pesquisa revela a continuidade de uma sensação de insegurança, especialmente nos grandes centros urbanos. Os especialistas, os pesquisadores, apontam também que a alta no tema da inflação reflete o impacto direto do aumento do custo de vida. No final, a pesquisa também mostra que a população responsabiliza o governo em relação aos problemas que encara no dia a dia. A deterioração da percepção sobre o país vem acontecendo muito rápido e a tendência é de continuidade de queda da avaliação positiva não só da atual gestão do governo federal, mas de outras gestões também estaduais. Se gostar da live, dê um ok de gostei, curtam, comentem e compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam. Acesse o sininho para a notificação de novas lives. Até a próxima.